capítulo é 6, o livro é o primeiro da Bíblia. Glórias a Deus. Capítulo 6. Verso 11 em diante. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aqui nós temos o segredo: faz-me uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos e o calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 de largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Fará pavimentos na arca, um embaixo e o segundo e o terceiro. E ele diz a razão: porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. As aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Olha que coisa fantástica: 2 de cada espécie virão a ti para os conservar a vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Verso de número 22, leia comigo. Assim mais uma vez, assim fez Noé. Glórias a Deus. Nós lemos no capítulo 12 de Êxodo: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferireis na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. E ele disse: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele disse: eu sou o Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nos permita, Senhor, neste momento meditar na Tua palavra, esta palavra que tem ensinamentos tão profundos, que nós sejamos, ó Pai, atentos àquilo que o Senhor falou, que nós não nos cansemos, ó Pai, de ouvir, mesmo que já tenhamos lido ou visto muitas vezes. Dá-nos simplicidade para ouvir mais uma vez aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar, meus irmãos. Repita comigo uma frase, se você puder. Obedecer forma os vencedores. Podemos repetir mais uma vez? Ninguém vence se não tiver o espírito de obedecer. Isto desde o lar, em todos os aspectos. Para vencer, um estudante não chega a ser um profissional se ele não se dedicar aos seus estudos. E há aqueles que abandonam, não são capazes de enfrentar as dificuldades e desistem. Mas há aqueles que iniciam, tiram de si aquele desejo de querer viver a vida antes da hora, e isto é muito sério. Nós temos aqui na igreja, não sei se ele está, se estiver, me permita usar como exemplo, um jovem que estudou e se formou aos 25 anos. E ele me disse: "O bispo, eu nunca namorei." 25 anos. E ele se preparou. Quando ele termina a sua faculdade, ele abriu vagas na área que ele estudou e só tinha uma vaga para todo o território. E ele fez prova e foi ele que passou em primeiro lugar. E 15 dias depois de formado já estava trabalhando e hoje é um pesquisador da Fiocruz. Fiquei assustado porque ele chegou para mim: "Bispo, agora eu vou começar a namorar." Eu digo: "Devagar, hein, meu filho, senão você vai se machucar." Porque é problema. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse aspecto. Eu sempre brinco aqui, mas as pessoas pensam que eu estou brincando. O que adianta um menino com 15 anos, 16 anos, namorar para quê? Você não pode casar porque não pode sustentar a mulher. Namorar porque todo mundo namora? Isso é uma bobagem. E quantos são os que jogaram a sua juventude fora quando deveriam ter se aplicado aos estudos e não o fizeram? E hoje reclamam: não há emprego. Não é verdade isto. Não é verdade. Portugal está buscando gente de capacidade para levar para lá, mas não vai para lá de qualquer maneira. Pessoas qualificadas estão precisando. E um dos lugares que eu iria embora com facilidade para morar é Portugal. Cidade espetacular, cidade limpa e uma cidade tão tranquila ainda, e será. Por que eu estou dizendo isso? Na vida espiritual, se você também não investir, não é vir à igreja, chegar, cantar, voltar para casa, aleluia, isso não funciona. Se você não investir no conhecimento da palavra de Deus, conhecer os princípios que Deus estabelece para a vida da gente. A vida cristã é uma vida que tem que haver disciplina. Assim como o estudante precisa de disciplina nos seus estudos, a vida cristã não é diferente. E eis a razão porque há tantos que iniciam e depois saem da igreja e dizem: não estou naquela igreja, porque aquela igreja é radical, porque aquela igreja é isso, porque aquela igreja é isso, porque não é nada disso, é porque a pessoa não se converteu ao Evangelho, ela não entendeu nada do Evangelho. Aí você começa a ver, ou aliás as pessoas começam a ver desta maneira. Ao meditar sobre este assunto,
e outros da Bíblia. Nós, como seres humanos, ficamos, às vezes, chocados, e eu fiquei pensando sobre Noé. O que deve ter passado pela cabeça deste santo homem, que a Bíblia diz que temia a Deus. O que deve passar na mente, ou passou na mente dele, porque o que Deus falou era uma catástrofe. Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir tudo. Terra, vai acabar tudo, vai ser como era, porque no início diz o que diz a palavra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Noé, eu vou voltar a fazer tudo de novo. Mas eu tenho que matar esta geração. Eu tenho que destruir esta geração, porque esta geração está realmente perdida. Uma das coisas que nós não pensamos, irmãos, e eu digo a você, você passe a pensar sobre isto, que eu creio que é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus não é uma brincadeira, é algo tão sério, e Ele vai julgar. Assim como julgou toda aquela geração que estava lá, Ele vai julgar este mundo vai passar por um julgamento sério. Infelizmente, a maior parte das pessoas cristãs acham que não é bem assim, isso é um exagero, não, porque não é bem assim. Não tente se defender, não se defenda desta maneira. Coloque na sua mente: Deus vai exercer juízo. Salvo vai para a eternidade com Ele, e perdido vai para o inferno, vai ser destruído e morar com Satanás no abismo, no Hades, que é lugar de sofrimento. Quantos querem aproveitar a vida agora, mas a eternidade será de sofrimento? E esta é a razão porque nós pregamos o Evangelho. Depois, ou logo após falar com Noé, ele disse, o Senhor disse para ele: com você eu vou fazer uma aliança. Verso 18 do capítulo que você leu. Deus chamou Noé porque disse que Noé era um homem justo durante os seus contemporâneos, aqueles que viveram no mesmo período. Noé fez a opção de servir a Deus. Ele fez a opção de adorar. Embora toda a geração estava perdida, mas ele disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, que está lá na frente mais. E ele assim agiu. E Deus então, por causa da sua maneira, por causa do seu perfil, Ele disse no verso 18, Ele disse para ele: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Ele diz assim: entrará na arca tu, teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Aquelas mulheres foram bem-aventuradas, né, irmão? Casar com os camaradas daquele, tiraram a sorte grande, né, irmão? Casar com os filhos de Noé deu certo, né? E aquela geração foi a geração pós-dilúvio que iria seguir no mesmo projeto de Deus: crescei e multiplicai. Portanto, eu fiquei pensando, naquela altura, sendo Noé sogro, seria um bom negócio para aquelas meninas, né? Portanto, contigo farei, você e a sua família será poupado. E ele disse: não duvide do que eu estou para fazer, não duvide daquilo que eu estou falando. Esta é uma sentença. E aqui nós temos então a primeira menção da aliança
que você vê bíblica. É essa aliança com Noé, onde ele disse: eu vou poupar vocês. A pergunta que eu faço para mim, e deve ter sido feita para Noé, talvez dentro do seu interior: obedecer ou duvidar? Qual seria a decisão a tomar? Qual seria? Obedecer o que Deus... Porque a princípio aqui você descobre na cabeça do ser humano, como é que pode uma coisa dessa, fazer uma embarcação que vai caber todos os animais, vai caber tudo, e o pior é que ele fez essa barca num lugar que não era perto do mar. Como deslocar esse negócio lá para dentro, né? A cabeça humana começa a pensar dessa maneira. E eu fiquei aqui pensando com a minha cabeça aqui algumas coisas. Esta pergunta serve para nós todos. Quando falamos da arca para entrar, tudo que Deus pediu, o comprimento desta arca, segundo alguns dados, 137 metros de comprimento. Largura, 23. Altura, 14. Agora pergunta, quantos dias ele fez? Noé gastou uma grande... Luiz falou. Ele gastou 120 anos construindo. $120. Diga para o irmão que está ao seu lado: você pode durar 60, 80 ou 100. Mas diga assim: você está construindo a sua própria arca. Você está construindo. As pessoas vendo, isto é sério. Eu fiquei pensando, é equivalente, segundo alguma estatística eu li, o que caberia dentro daquela arca, os 500 vagões de trem. O que caberia nos trem, caberia naquela arca. Por que Deus fez isto? Deus podia falar de outra maneira, mas Deus disse: eu quero que vocês entendam, principalmente vocês, que vão ser poupados. Quando esta arca baixar, vocês têm que mudar o comportamento de andar comigo. Vocês não podem andar de qualquer maneira, vocês têm que andar de maneira diferente. Eu chamo a atenção dos irmãos. Nós vivemos dentro de uma sociedade que age como que Deus não existisse. Fazem as coisas como sendo os donos, não pensam nas consequências. E nós, como cristãos, irmãos, vamos pensar. Eu não estou com pressa de falar correndo aqui e botar Deus. Eu estou tentando trazer você para uma consciência. Pensar. Deus não é uma criança, Deus não é um boneco, Deus não é um velhinho que está de chapéu de palha e fumando um cigarrinho sentado, não. Deus é o Senhor do universo, que tem poder para criar e destruir o que Ele quiser. Porque tudo está nas mãos dEle. Você está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz: ai daquele que cair nas mãos de um Deus vivo ou irado, porque vai haver consequências de tudo aquilo que nós praticarmos e fizermos. Então você vive dentro de um mundo que está vivendo como que essas coisas. Não, quando a gente morre, acaba tudo aqui debaixo da terra. E é verdade, acaba só essa banha e os ossos. Mas e o que você tem interiormente? O seu espírito, que não é de animal, é de consciência. Como será? Por isso que nós pregamos que todos nós precisamos aceitar Cristo como Senhor e Salvador,
para escrever o nosso nome no livro da vida. Por quê? Porque só estarão e entrarão nesta arca quem tiver o seu nome escrito. Não entra, lá não entra esta sociedade corrupta, esta sociedade vazia, que não tem nenhum interesse nas coisas de Deus, que querem ser os donos. Corrupção, perversidade. Você imagina como nós estamos vivendo os nossos dias hoje, não é? Vivemos um período tão triste que as coisas erradas, elas estão sendo mais focadas do que as coisas corretas. Eu não vou entrar aí porque tem coisa aí muito grave, eu não vou entrar nisto. O que aconteceu com o dilúvio? O dilúvio foi um julgamento de Deus, e eu creio que isto deve nos preocupar. Chamo a atenção dos irmãos nesta manhã, não vou demorar muito com o que eu estou falando, mas eu desperto a sua atenção, e chamar a atenção não é chamar a atenção, é despertar. Haverá um julgamento de Deus. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu disse aqui, isto deve nos preocupar. Sim, Senhor. Isto deve chamar a nossa atenção. Porque Deus vai julgar. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai julgar a todos que o rejeitaram, a todos que o negaram, a todos que não valorizaram, a todos que não aceitaram viver uma vida com Ele. Esses serão exterminados, tal como foi destruída aquela geração que morreram afogada. Isto dura um período. Então a pregação do Evangelho, a nossa igreja, por exemplo, aqui, há pessoas que pensam que a igreja só é brincar, é pular, é de qualquer maneira. Aqui não, para nós não funciona assim. Nós não assinamos embaixo daquilo que é errado. As pessoas às vezes fazem as coisas e estão achando que ele vai passar a mão na cabeça. Não, Senhor. Por exemplo, se um rapaz engravida uma moça antes do casamento, nós não faremos o casamento. Porque isto não é correto. Se a pessoa namora e vai casar, espera casar para depois invadir a propriedade alheia. Nós não. Ah, pastor, coitadinho, mas foi um descuido. Vai pagar o preço. Porque sabe que está errado e pratica porque quer praticar. Então eu estou falando isso por quê? Porque não vamos botar aquele vestido grande para tapear que está grávida. Não funciona desta maneira. Nós não vamos aceitar. Porque temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Isto é muito sério o que eu estou falando. Porque a igreja de Deus não pode compactuar com este mundo, com as coisas que eles estão achando que é errado. Alguém chegou para mim e disse: ô bispo, mas se aparecer lá na igreja 2 homens querendo se casar, o senhor tem que casar. Eu digo: eu não tenho que casar, porque lá na igreja não tem esses camaradas, e se tiver, está muito escondido. Ah, bispo, vem 2 mulheres, elas estão se amando e querem casar. O senhor é obrigado a fazer o casamento? Não sou obrigado. Casamento é para os fiéis. E se não for fiéis, vai casar onde vive o seu mundo, não aqui na igreja.
porque nós não somos obrigados. Quem faz esse casamento é o cartório, não é a igreja. Aqui na igreja, casamos pessoas que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. O mundo tem o seu proceder, mas nós não temos esse proceder, porque a Bíblia não recomenda, e eu não vou entrar em detalhe. Eu não brigo, cada um vive o que quer viver. Gosta de viver uma vida errada? Vá viver. Mas não tente vir para aqui para tentar impressionar, porque não dá. Faze-me uma arca. Eu creio, irmãos, que o grande obstáculo nosso é obedecer. Quantos anos deve ter levado esta construção que já falamos? Pense agora quantas críticas. Quantas críticas. Como é que pode fazer uma arca desse tamanho se não tem transporte para levar até o mar? E ele ainda disse que vai chover e que vai encher tudo de água e ela vai levantar. Quantas críticas. São as mesmas críticas que você tem e recebe por ser cristão, por ser fiel. É a mesma crítica que tem na vida de pessoas. Ele deve ter passado por ele. Só na hora de entrar na arca, não entrou os críticos, entrou aqueles que acreditaram em Deus, aqueles que creram na mensagem do Senhor. Você não vê na Bíblia que Noé chegou para Deus, mas Senhor, como é que vai ficar esse negócio? Porque isso aqui Noé não contestou, homem de Deus não contesta, mulher de Deus não contesta, eles obedecem a palavra. Certo dia um irmão, conversando com outro querendo debochar, falou assim: ô fulano, você é crente há muitos anos, você acredita que um peixe engoliu Jonas mesmo? E que andou com ele para o fundo do mar, levou depois. Ele falou: rapaz, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um peixe, ainda assim eu ia acreditar, porque o que a Bíblia diz é aquilo que eu acredito. Então nós temos que crer. O problema hoje é falta de crer. As pessoas não creem, duvidam do que Deus pode fazer. Faze-me uma arca. A arca construída. E agora nós temos as famílias. E Deus chama Noé e diz: Noé, capítulo 7. O que diz aí a palavra? Disse o Senhor a Noé, 2 pontos. Entra na arca. Quem vai entrar? Tu, toda a sua família. Porque olha a palavra. Leia, eu queria que você lesse. Reconheço, tem sido justo diante de mim, no meio de quê? Desta geração. Olha como Deus presta atenção nas coisas. Reconheço que você tem sido justo, um homem temente, e ele disse: você vai entrar. Faça isso. Verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E por causa do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E ali teve um tempo. Verso 17.
Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca. Para aqueles que duvidaram, levantaram-se a arca da terra. E predominaram as águas, e cresceram sobremodo na terra, e a arca, porém, vagava sobre as águas, e prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Queridos irmãos, isso nos diz, não pense você que o que Jesus falou é brincadeira. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só tem vida, ouça bem, só tem vida aqueles que estão em Jesus. Quem não está em Jesus está com a faca de sentença na cabeça e vão ser destruídos por toda a eternidade. Portanto, que esta manhã possamos sair daqui nesta consciência, que eu creio que você tem esta consciência, mas não é demais avisar. É igual você fala com seus filhos: meu filho, você vai sair, cuidado, cuidado. Não é assim que você faz? Entenda esta manhã como isto. Eu estou dizendo, se você ainda está em cima do muro, em cima do muro significa, não estou no Evangelho, mas também não estou no mundo. Isso não existe. Ou você está no Evangelho, ou você está perdido. Não tem outra solução. É assim que funciona. Que esta palavra fique no seu coração e que você cuide da sua vida espiritual, cuide do seu andar com Deus, cuide do seu caminhar. Não se preocupe com a vida dos outros que querem errar. O problema não é os outros, é você que tem. Repita comigo: e Noé salvou toda a sua família. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. E os rebeldes foram tudo para dentro d'água. Eu fiquei imaginando assim aquelas coisas, aquela água subindo, quando você vai, não tem mais lugar que a água vai chegar. Meu irmão, deve ser uma coisa horrível, né? A água entrando pelo nariz, não tem mais jeito, né? Deve ter sido horror, né, irmãos? Mas na arca estava lá o de Deus. Os de Deus estavam na arca. Aqueles que acreditaram estavam lá, esperando agora as águas descerem. E as águas vão descer. E vai voltar agora uma nova geração, que vai dar sentido à próxima aliança, que falaremos nos próximos cultos. Vamos curvar a nossa cabeça. Querido Pai e bondoso Deus, que esta palavra tão simples, mas tão séria, possa nos ajudar nesta manhã, possa mexer com o nosso coração, para não descuidarmos neste nosso caminhar com o Senhor. Portanto, Pai, abençoa teus filhos, guarda cada um debaixo das tuas mãos, que não sejam tragados pelas correntezas deste mundo, que não sejam afogados pelas águas deste mundo. Nós colocamos diante do Senhor todas estas vidas, que para mim pessoalmente são preciosidades. Para o Senhor nem se fala nisto, dada a preciosidade que é o ser humano para o Senhor. Mas eu te peço, preserva estas vidas, guarda debaixo das tuas mãos, no nome do Senhor.